E aí, galera do 7º ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Preparei aqui uma videoaula rapidinha mesmo para fazer uma abordagem bem rápida desse conteúdo que vocês estarão estudando, que é a África antes dos europeus. Olha, quando os europeus chegaram lá no século XV e aí por todo o século XVI e assim por diante, já existiam povos lá, né? Mas como é que esses povos viviam? Será que a África que nós conhecemos é a mesma que existia antes dos europeus chegarem lá? É isso que a gente vai ver rapidinho aqui na nossa aula, então não sai daí, continua conosco. Olha só, então vamos começar mostrando algumas imagens para você. Quando você pensa na África, você pensa no quê? Você pensa nesses animais selvagens, né? Leões, aí, elefantes, tudo mais, rinocerontes, zebras. Você pensa na ilha de Madagascar? No que você pensa? Você pensa no quê? Gente passando fome, muita miséria, muita carência. Infelizmente, um pouco disso é verdade, mas é verdade justamente por causa dessa colonização que houve aí posterior, mas a gente vai estudar isso em outro momento. Talvez você pense nas savanas, nas lindas paisagens africanas, com animais selvagens correndo para todo lado. Será que a África é só isso? Ou você pense nos nativos, naquelas pessoas, nas tribos, vivendo de maneira, para os nossos olhos muito equivocados, de maneira estranha e tudo mais. Será que é isso? Não, gente. A África não é só isso. Primeiro que a África tem cidades grandiosas, maravilhosas, tem o Egito e outras tantas cidades que você conhece, África do Sul, com uma cidade como qualquer outra do mundo, enorme, gigante, cheia de tecnologia e tudo mais. Mas a gente precisa saber que a África nem sempre foi aquilo que nós vemos hoje. Por exemplo, hoje nós vemos em algumas regiões da África muita dificuldade por causa das guerras civis, isso tudo por causa dos europeus, consequência da colonização deles. Mas se eu disser que existiram reinos poderosíssimos na África, você vai então conhecer brevemente. Primeira coisa que a gente precisa saber, e isso aqui é importante, a África ela se divide basicamente em duas áreas. A África saariana, essa parte aqui de cima, né, do deserto que você está vendo aí, e a subsaariana, para baixo aqui. Está vendo que muda até a coloração? Pois é, a África subsaariana é formada por florestas, aquilo que você vê, por exemplo, lá no filme o Pantera Negra, aquela África cheia de verde, isso aí está mais para a África subsaariana. Aqui em cima é mais deserto mesmo, né? E o Egito vai ficar aqui em cima, né? Na parte do deserto, ainda que tem o rio Nilo, que traz uma grande riqueza natural para aquele lugar. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, saariana, parte do deserto, subsaariana para baixo. E aí, você vai encontrar, por exemplo, entre o século 8 a 11 depois de Cristo, o Império de Gana ou o Reino de Gana. Talvez você olhe essa construção e diga, mas faz pouco tempo isso daí. Não, gente, existiam construções enormes, havia um império riquíssimos lá, baseava-se no comércio do ouro, eles tinham muito ouro lá. Imagina só, um reino africano na antiguidade lá, enquanto a Europa estava vivendo a Idade Média, Gana estava nadando no ouro, muito ouro. Os reinos africanos tinham grandes comércios que levavam mercadorias para a Europa por meio ali do deserto do Saara. Um comércio muito intenso, aliás, havia muita prosperidade. Mas o problema é que começam a tirar ouro demais, muitos assaltos, muita intervenção e muita ação de europeus e de outros povos também, vizinhos, contra o reino de Gana. Mas o reino de Gana existiu aí, gente, olha, 8, 9, 10, 11, 300 anos, mais de 300 anos na verdade, como um império poderoso. Só para você ter ideia, o Brasil tem 500 anos, desde o seu descobrimento, né? Desde que encontraram lá, o Brasil tem 500 anos. Para você pensar melhor isso, o Brasil como república
1898, 1998 fez 100 anos, nós temos cento e poucos anos de república, quer dizer, nós não temos nem a metade historicamente do período de república do Brasil comparado à história de Gana. Então foi um reino que durou muito tempo. Outro reino muito poderoso que acabou dominando a região de Gana, inclusive, acabou se tornando maior do que era o reino de Gana, porque ele tomou outros territórios, foi o Império do Mali, ou Mali, né? Que foi do século XIII ao século XVIII. Olha só, quando no Brasil estava acontecendo já algumas lutas até por independência, como por exemplo lá em Confidência Mineira, independência local, diga-se de passagem, né? Já havia lá na Europa, na Índia, desculpa, um reino poderoso que era o reino de Mali. E ele ficava aí num cruzamento de caravanas que vinham do sul, traziam sal, ouro, especiarias, couro. E aí, lá no reino de Mali, teve o homem mais rico da terra. Nunca houve um homem tão rico como o rei de Mali, que era o Mansa Musa, ou Mansa Musa. Ele foi um camarada muito rico. E ele se converteu ao islamismo. Uma coisa interessante foi que os muçulmanos, eles dominaram boa parte daquela região, influenciando na religião. Então, muitos africanos se converteram ao islamismo. Um deles foi o rei Mansa Musa. E ele uma vez foi para Meca, gente, ele levava bolas de ouro gigante. Ele levou muito ouro, ele era muito rico. É considerado então o homem mais rico da terra, no reino de Mali. Olha essa construção, gente. Essa construção é fenomenal na cidade de Tombouctou.